E aí, galera, meu nome é Marco Aurélio, João. Fala galera, meu nome é João Paulo, tudo bem? Nós somos estudantes de medicina da UFG. Hoje a gente vai falar um pouco com vocês sobre a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então vamos começar falando como que é a prova. A prova, basicamente, ela é composta por 45 questões. É a primeira prova do caderno de questões do Enem, do primeiro dia. A gente recomenda que vocês façam essa prova primeiro, que vocês deem uma olhada na redação e façam essa prova primeiro, né, João? Então Isso, já é interessante que vocês leiam o tema e, se quiserem, façam uma prova, qualquer uma das duas primeiro, ou de humanas ou de linguagens. isso. E do que a prova é composta? Como eu disse, são 45 questões de múltipla escolha e, ao contrário do que muita gente pensa, na prova ela não tem apenas língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, né, que seria inglês ou espanhol, que aí cabe ao candidato escolher. Na prova também caem questões de artes, educação física e tecnologias da informação. Aqui a gente passa alguns exemplos para vocês de uma questão de educação física que caiu em 2018 e aqui uma questão de artes que também caiu em 2018. Vamos lá, impressões gerais da prova. Bom, a prova no meu ano que eu fiz, que foi em 2018, foi uma prova de dificuldade média. O aluno que fosse preparado, ele conseguiria sair bem. Não foi uma prova fácil, mas também não foi uma prova difícil. Foi composta por muitas análises textuais e que, quando a gente diz análise, a gente não diz apenas interpretação de texto, também analisar o processo de construção do texto, o tipo de linguagem, a função da linguagem. Tudo isso caiu muito, né, em 2018. A prova de 2018 foi uma prova que discutiu temas sociais, discutiu questões como questões de gênero, né, papel da mulher, e também caiu uma questão que foi muito polêmica no ano, que foi uma questão sobre o dialeto utilizado por gays e travestis. Seguiu o padrão das provas anteriores, a prova de linguagens ela tem esse perfil, ela é uma prova muito estável que ela se mantém. E com a utilização da fonte dos textos e do enunciado, não teria maiores problemas para a resolução da prova. Perfeito. Para falar agora um pouquinho de 2019, aquela mesma coisa, ela segue sempre o padrão dos anos anteriores, né? A dificuldade não muda muito, continua com dificuldade média, um pouquinho mais difícil, mas ainda médio. Abordou temas contemporâneos diversos, que são sempre comuns. Nós temos, por exemplo, bullying, né? Nós temos questões de acessibilidade, tecnologia e redes, bullying, acessibilidade. A prova sempre aborda esses temas contemporâneos, porque são temas que sempre estão em voga na sociedade e eles sempre aparecem. Esse ano foram 8 questões de tecnologia, ano passado, perdão, foram 8 questões de tecnologia, pelo menos uma de bullying e algumas de acessibilidade. Outra coisa importante aí, a intertextualidade e a interpretação como pontos principais. A prova do Enem, ela não é mais daquela forma que você só resolve interpretando, né? É necessário também, devido à intertextualidade cada vez mais presente, que você interprete a partir de temas já conhecidos, das matérias já conhecidas. Então, a intertextualidade é uma coisa que você tem que levar muito em conta ao estudar para a prova. Os tratamentos da prova diante das variedades linguísticas, como o próprio Marco falou, as questões de variedade linguística estão sempre presentes no Enem, pois é uma forma de tratar a língua em vista da modernidade, né? E aqui a gente vai falar um pouco para vocês como que foi a nossa rotina de estudos e preparação para a prova. Pois é, João. começando por mim aqui, que foi a preparação que eu fiz durante meus estudos para passar para o Enem. Para os estudos, organização e estratégia são essenciais. Isso todo aluno tem que fazer. Todo mundo tem que se organizar, todo aluno tem que ter uma estratégia. Organização seria o quê? Organização seria o que estudar. Quantos exercícios eu vou resolver? Isso é organização. O que é estratégia? Estratégia é saber o porquê de estudar aquilo. Por que eu vou estudar essa matéria? Por que eu vou fazer tantos exercícios dessa matéria? Por que eu vou fazer essa revisão? Por que eu vou fazer certas coisas? Bom, a estratégia é tendo em vista a sua aprovação. Então, você vai saber o que estudar, tendo em vista os seus objetivos, quantas questões acertarem e qual curso quer passar. Eu dividi meus estudos teóricos em 2 grupos, interpretação e gramática e o segundo de literatura e artes. Eu digo teóricos porque, tendo em vista a cada vez maior intertextualidade da prova, é impossível você dividir o seu estudo prático, resolução de exercícios, em grupos. Mas o teórico, você pode dividir ele e isso pode te ajudar bastante.
Foco nos assuntos mais cobrados. Isso todo mundo, essa é a dica geral que todo mundo vai te dar, mas a gente também tem que te dar, né? Foque nos assuntos mais cobrados. Você não pode perder tempo. Você tem muita matéria para estudar. Você tem muito tempo para ter que dar para outras matérias que às vezes são até mais difíceis para você. Então, foque nos assuntos mais cobrados na prova de linguagens e resolva bastante exercícios sobre eles. Listas, simulados, livros, vestibulares. Você tem que pegar todos os Enem passados, resolver o máximo de Enem que você conseguir e procure alguma prova de nível um pouco maior que o Enem para que você treine, né, uma capacidade assim de raciocínio, de interpretação em provas melhores. Caso o Enem venha em nível superior, alguma coisa assim, você já vai estar preparado. Eu dou a dica aí da FUVEST, né, o Marco depois vai dar a dica de outros vestibulares também, mas essa seria uma dica boa. A FUVEST é um bom vestibular para você treinar. Correção de simulados e provas. A parte mais importante do seu estudo, na minha humilde opinião, pelo menos, que foi o que deu muito certo para mim, é corrigir os simulados, corrigir as provas, corrigir os erros. Então, revise sempre os conteúdos estudados e também revise os erros. Anote os erros, anote a correção e de semana em semana, mês em mês, você escolhe, né, vai da sua organização, revise aqueles erros e revise aqueles conteúdos mais cobrados. É isso, meu estudo foi muito parecido com o do João. O que eu posso dizer é que, além que eu também complementava esses estudos com leitura de livros. Nas minhas horas vagas eu gostava de ler. E eu acho que isso contribuiu muito, porque a gente vai pegando uma leitura crítica e melhorando a interpretação de textos. Resolução diária de exercícios, como o João também disse. Esses exercícios eu fazia através de listas e apostilas do colégio. Hoje a gente consegue encontrar também alguns exercícios na internet para resolver. Provas antigas do Enem, como já dito aqui antes, a prova de linguagens ela é muito estável, então ela mantém um padrão. Vestibulares similares, né, com um grau de dificuldade maior, como o João disse. Aqui eu sugiro a prova da Estadual do Rio de Janeiro, que é uma prova muito boa, a prova da Unesp e a prova da Unicamp, como o João também disse. Revisão de conteúdos, eu acho que é muito importante, principalmente daqueles conteúdos que mais caem. Foco nos conteúdos mais cobrados. Mais para frente aqui do vídeo a gente vai sugerir alguns conteúdos que mais caem. Além disso, também a gente pode aprender muito também assistindo filmes, séries, documentários. Tudo isso contribui no nosso conhecimento de linguagens. Fazia muita leitura de jornais e sites. E leitura de textos em inglês para a prova de língua estrangeira, que também é uma prova que a gente não deve negligenciar. Afinal, são 5 questões da prova. Só queria deixar claro aqui, né, Marco, que não existe forma certa ou errada de estudar, isso é importante colocar, né? Isso. Que isso aí são só algumas dicas. Se o jeito que você estuda está dando certo, você não precisa mudar, não vai tentar mudar, não vai tentar fazer diferente. Se funciona, então tá bom. A gente está Lógico, mostrando o que a gente fez, né? Só se você quiser pegar alguns pontos, né? Algumas dicas que você pode tirar. Isso, aqui a gente gosta de pontuar isso, que a gente está dizendo que a gente fez, mas não necessariamente o que deu certo para mim e para o João vai dar certo para você. Então, se o que você está fazendo tá te dando resultado, então continua no que você está fazendo, que está certo. Aqui eu coloquei 2 questões, elas são mais para mostrar a importância da leitura de livros para minha prova. Aqui tem um trecho do livro 1984 que ele colaborou para mim. Não só a leitura dele contribuiu para resolver essa questão, contribuiu também com a redação do Enem, que tinha um texto que eu usei, inclusive esse texto, como repertório da minha redação. E aqui um caso que ficou muito marcado para mim, que é essa questão 44, que trata de um texto do José Saramago, que o Saramago tem uma leitura muito difícil, que ele é uma escrita diferente, e como eu já tinha lido o texto anteriormente, eu consegui resolver essa questão, que no ano, essa é uma questão de 2017, ela foi considerada uma das questões mais difíceis da prova. Então vamos lá. Agora, algumas dicas para o dia, para a semana da prova, né? Que eu considero dicas importantes para todo aluno, para todo vestibulando, concurseiro aí, para realizar. A primeira é não tente fazer em um dia o que não foi feito durante o ano todo. É aquela máxima, né? O que foi feito durante o ano foi feito. Se foi muito, se foi pouco, só depois da prova que nós vamos saber, né? A partir da correção. Mas não tente na semana da prova, ou até mesmo no final de semana, nos 2 dias anteriores à prova, não tente estudar um caminhão de matérias que você não vai conseguir.
Isso vai deixar, tipo, vai te deixar muito mal, porque quando você perceber que não conseguiu estudar aquilo, isso vai te deixar mal, vai fazer você pensar que você não está preparado, vai diminuir muito a sua confiança. Então, não estude muitas coisas, não tente fazer o que não foi feito. Pulando aí para o próximo, a gente vai perceber que a semana e o dia da prova exigem calma e confiança. Como eu falei, a confiança é essencial para fazer a prova. Muitos aí que fazem cursinho, né, há algum tempo, sabem que muitas vezes você se sente preparado para a prova, mas talvez a falta de confiança, o nervosismo acaba te tirando, né, de boas classificações na prova, de bons acertos. Justamente por isso, a confiança é de extrema importância e a calma também. As duas andam muito juntas na hora da prova. Passando também, a gente vai ver aqui, busque revisar apenas os conteúdos principais. É lógico que a gente não consegue ficar sem fazer nada na semana da prova, né? Então, mas diminua o ritmo, né? Vá dormir um pouco mais cedo, acorde um pouco mais tarde, diminua o ritmo, busque simplesmente resolver os conteúdos principais, resolva menores quantidades de questões, busque ficar mais calmo, busque reservar energia para o dia da prova. Vá para o dia da prova com uma mente limpa, não leve preocupação exterior. Uma outra velha máxima também, não procure brigas também na semana, no dia da prova. Fique de mente tranquila, vá sem preocupações, para que seu foco fique totalmente na prova, né? É essencial que você foque simplesmente na prova e não fique pensando em coisas do exterior. Tenha confiança no dia da prova, você é capaz. Ou seja, mesmo que você ache, né, não sei se eu estou preparado, esse tipo de pensamento negativista, ele influencia o seu subconsciente. Isso diminui muito a sua chance de acertar as questões, diminui muito a sua chance de terminar a prova em tempo. Então, tenha confiança, sinta-se preparado. Eu acho super válido isso que você falou, João. Eu acho que o mais importante mesmo é você ir tranquilo para a prova, né? Se isso significa que você na semana precisa diminuir um pouco, tirar um pouco o pé do acelerador, eu acho isso muito importante para que você vá descansado para a prova, né? Afinal, a prova do Enem é uma prova que exige muito do aluno. Afinal, 90 questões e uma redação no primeiro dia não é pouca coisa. A gente fala, né? Faça algo que você se sente confortável, né? Então, por Exatamente. exemplo, assista um filme, leia um livro, veja uma série. Eu mesmo vou para a igreja, né? Faço um yoga, uma meditação. Eu mesmo fui para a igreja antes da prova, né? No dia anterior, na noite anterior. Faça algo que te deixe mais calmo, mais confortável para você ir tranquilo para a prova. Isso é essencial. Exatamente. Então vamos lá, algumas dicas para a prova em si. Foco em matérias que caem com mais recorrência, que a gente listou algumas que todo ano praticamente cai, e isso há muito tempo a gente não vê uma prova do Enem sem esses conteúdos, que no caso são os gêneros textuais, funções da linguagem, figuras de linguagem, variantes linguísticas, modernismo e arte contemporânea. Aqui no caso de gêneros textuais, eu acho que é muito difícil o aluno ele conseguir estudar todos, afinal são muitos gêneros textuais. Então, se ele souber a definição de gêneros textuais, souber alguns, os mais importantes, eu acho que já é um passo bom a ser seguido. Funções da linguagem, figuras de linguagem, eu particularmente eu decorei antes da prova e eu acho que é uma coisa muito efetiva fazer isso, decorar, porque não são muitos e como todo ano cai, eu acho que quem vai com essa matéria na cabeça fixada já está também um passo à frente. Conhecer as características de cada escola literária, de seus autores, também para a literatura, isso é muito importante. Conhecer autores que mais caem na prova também, eu acho muito necessário. Dando alguns exemplos aqui, eu acho que o Drummond de Andrade é um cara que caía muito. E é importante você ir para a prova conhecendo ele, porque não é um escritor fácil. A análise dos textos não é fácil, não é fácil também. Machado de Assis é um cara que cai bastante. Né? Então, você conhecendo a característica dele, o realismo fica mais fácil de ser entendido. E o que mais, João, que você pode falar sobre isso? Bom, sobre as escolas literárias, tem algumas que você deve conhecer o básico, né? As características básicas de todas elas, mas algumas não pode faltar, né? Você ter um conhecimento um pouco maior, sendo elas o barroco, o realismo e o romantismo e o modernismo, né? E principalmente o modernismo, né? A literatura moderna cai bastante no Enem, todo ano cai, todo ano vai continuar caindo. E eu vou dar uma dicasinha aí, que é sobre a poesia marginal. A poesia marginal tem caído bastante no Enem, em outros vestibulares. E resolver exercício de interpretação de texto. Acho que é a dica mais importante que a gente pode dar aqui, né, João? Porque a maior parte da prova de linguagens é composta por exercício de interpretação. E eu acho que a forma mais efetiva desse estudo é realmente
fazendo exercícios todo dia, né? Ou então dedicando uma boa parte do seu tempo a esses exercícios, né? Justamente, a interpretação. Algumas coisas podem te ajudar, né? Tipo, o estudo de funções da linguagem, figuras da linguagem também pode auxiliar, a gramática auxilia um pouco, mas realmente eu acho que o método mais efetivo é resolvendo exercícios. E não menosprezar a prova de linguagem. Muita gente menospreza, que afirma que a TRI é baixa, mas a gente está aqui como exemplo, né? Eu, por exemplo, fiquei com média 749 no Enem, e isso me ajudou muito com 749 em linguagens, e isso me ajudou muito a aumentar a minha média para o curso que eu queria, que no caso era medicina, né, João? Isso, justamente, né? Eu fui com 700, só para o pessoal ter uma ideia, o Marco foi com 749, eu fui com 739 esse ano, o Marco foi no ano retrasado, e eu fui no ano passado. E essas médias foram essenciais para a gente conquistar nossa aprovação no curso de medicina. Então, não menospreze a linguagem, ela pode realmente te salvar, se você estiver precisando. Todo ponto a mais que você pode tirar na prova do Enem é um ponto que você não pode menosprezar, né? Então, sim, você tem que correr atrás de cada pontinho ali. Bom, a gente vai agora discutir algumas questões aqui rapidamente com vocês, mas para ilustrar aquilo que a gente afirmou anteriormente. Aqui eu trouxe uma questão da prova de 2018. Uma dica que eu dou boa para vocês é: leiam sempre o enunciado da questão primeiro, antes de começar pelo texto base. Leiam o enunciado, leiam a fonte do texto também, que às vezes auxilia muito. Aqui não auxilia muito, no caso. O que auxilia aqui, a fonte, é você ver que ela veio do site da revista Veja. Então, provavelmente, se trata de uma reportagem. E quando você lê o texto base, você vê que realmente é uma reportagem. Então, vamos lá para o enunciado da questão. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque a presença de elementos que... Então aqui a gente já vê que se trata de um assunto que a gente falou anteriormente que cai todo ano, que é funções de linguagem. Nesse caso, se trata da função referencial, que é uma função que informa o leitor. Reportagem, quando a gente vê reportagem, a gente já pensa direto em função referencial. Então, quando a gente vai analisar as alternativas aqui, letra A, buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. Não, ele não incita o uso do aplicativo. O que faz isso é a função apelativa. Definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Não, aqui não tem o uso do ponto de vista da autora. Evidenciam uma subjetividade, explorando a entonação emotiva. Não, aqui o que faz isso é a função emotiva. E D, expõe dados sobre o aplicativo, usando linguagem denotativa. Essa é a questão certa que traz a definição da função referencial. Perfeito. Como a gente pode ver. Agora, uma questão aí mais nova da prova do ano passado, acho que muitos de vocês aí devem lembrar dela. É uma questão que traz uma junção aí seria uma campanha, né? Uma campanha publicitária e tudo mais, só que ela é uma campanha que busca conscientizar, né? Então, ela é uma campanha de conscientização. E ela une bastante a linguagem verbal com a não verbal. Tá, a não verbal claramente está ali no sinal da mão e etc. E a verbal está no resto da campanha. O comando pede o seguinte: essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Então, a estratégia está centrada como eu disse, mais um daqueles assuntos recorrentes, né? Assuntos que estão sempre na sociedade, sempre em discussão na sociedade, o bullying é um desses, e é por isso que esse tipo de assunto sempre estão presentes no Enem. Essa questão, ela pede para a gente fazer uma interpretação de como a linguagem está sendo usada nesse tipo de campanha para conscientizar a sociedade. Ora, se é uma campanha que busca conscientizar, chances são, a partir de que nós vamos ler a campanha, nós vamos perceber que essa campanha ela busca chamar diferentes atores sociais para realizar algum tipo de ação que vise sanar algum problema social. E a letra A, ela fala justamente isso, chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas.
Como assim estruturas injuntivas? Bom, vamos lá, a campanha a gente vai perceber. Perceba lá, ó. Conheces alguma vítima? Nunca deixes. Ajuda-o. Tenta convencê-lo. Caso não tenha sucesso, denuncia. Então a gente percebe uma série de estruturas injuntivas que exprimem uma condição de ordem, né, como se fosse de mandamento ali, a quem está lendo essa campanha, ao público-alvo dessa campanha, que é a sociedade em geral. E essas estruturas injuntivas buscam modular o comportamento desse público-alvo frente a esse problema social, de modo, então, a conscientizar a sociedade e a sanar o problema, que é o bullying. Então, letra A, né, a gente pode passar a letra A, uma questão tranquila, mas mostrando mais uma vez como o Enem ele trata a intertextualidade, né? Ele traz uma campanha publicitária de conscientização e, juntamente com isso, ele pede que você interprete essa linguagem, de como a linguagem está sendo usada nessa campanha para sanar um assunto social, ou seja, o Enem busca unir tudo, essa interpretação. Então, não é só saber a interpretação do Enem, é também ter conhecimento de vários temas da sociedade, de vários temas da sua escola e saber interpretá-los, né, juntos. É muito importante fazer essa relação também, né, João, da linguagem verbal e não verbal. Aqui a gente pode ver até pela forma como as letras estão dispostas, tudo isso traz uma interpretação Sim, melhor do justamente. texto. Então é isso, a gente agradece, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, né, com esse vídeo. Espero que a gente tenha ajudado vocês. E quer falar alguma coisa, João? A gente agradece aí a todos vocês que assistiram a gente, pararam um tempinho aí do estudo de vocês, né, dessa rotina complicada. A gente sabe muito bem como é essa rotina, né, essa rotina difícil. A gente pensa muitas vezes em, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo em ficar estudando? E acho que a dica que a gente pode dar para vocês, como pessoas que passaram por isso, é não desistam dos sonhos de vocês. Se vocês querem entrar para o federal, para o curso de vocês, seja medicina, seja qualquer outro curso, não desistam. Continuem firmes, continuem estudando, continuem focados. A gente tem certeza que vocês vão conseguir, né? E a gente espera ter ajudado vocês, logicamente. A gente espera que um pouquinho do que a gente passou possa ajudar vocês na aprovação. A gente fica muito feliz. É isso, então. Obrigado a quem assistiu e a gente deseja bons estudos para vocês e boa prova. É isso. Valeu. Falou, Valeu. galera. Bom, então vamos dar início de fato à nossa aula sobre ciências humanas e suas tecnologias no Enem. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma análise mais geral da prova, sem pegar conteúdos mais relevantes e menos relevantes. Vamos ver tudo que cai. Na prova de ciências humanas caem 4 matérias: geografia, filosofia, sociologia e história. Porém, muitas das questões dessa prova são interdisciplinares. Então, em uma só questão, vai misturar conceitos da geografia e da história, da filosofia e da sociologia, e por aí vai. Além disso, muitas das questões são interpretativas. Vai usar só alguns conceitos de uma outra matéria, mas o que vai te possibilitar a resolução da questão em si vai ser a interpretação do texto. Eu vou tratar da área de geografia e filosofia, que são as áreas que eu tenho um pouco mais de afinidade. Meu colega Vinícius, posteriormente, vai tratar da história e da sociologia. A geografia se divide em geografia humana e geografia física. Na humana, nós temos vários subtópicos. A urbana, que é a geografia que cuida da organização das cidades, aqueles conceitos de metrópole, megalópole e por aí vai. Geografia agrária ou rural, onde a gente vai estudar os conflitos de terra no Brasil, uma parte importante. Estudamos também os tipos de agricultura. A geografia econômica, onde a gente vai lembrar os setores da economia, lembra do setor primário, secundário, terciário. Vamos estudar também os modos de produção, o toyotismo, fordismo, taylorismo, esse tipo de conceito. Já na geopolítica, a gente estuda a relação entre o poder e o território. Então, vamos estudar questões como Guerra Fria, a Guerra do Iraque, os conflitos mais atuais no Oriente Médio, tudo isso está dentro da geopolítica. A demografia também é um ponto muito importante, porque nos permite estudar a população do nosso país, o envelhecimento da população, as pirâmides etárias e esses conceitos bem importantes.
Já a geografia física também é dividida em outros subtópicos, começando pela climatologia, que é o estudo do clima e das suas dinâmicas. A cartografia, que é o estudo das representações cartográficas, como aquela questão do Enem de 2018, da anamorfose, aquilo lá é dentro da matéria de cartografia. Já na biogeografia, nós vamos ver questões como os biomas brasileiros, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, mas principalmente os impactos ambientais. Essa é uma matéria muito interdisciplinar com a biologia, lá do caderno de Ciências da Natureza. E é muito importante para esses dois cadernos. A hidrografia, que seria o estudo da dinâmica superficial das águas no planeta, e a geomorfologia, onde a gente vai estudar as formações de relevo, as formações dos tipos de rocha, até mesmo dos tipos de solo. É uma parte que, nesse último ano, de 2019, caiu com peso no Enem. Bom, a filosofia no Enem, o que é que cai? Cai praticamente tudo, toda a história da filosofia ocidental. Começando lá pela filosofia antiga, onde a gente tem o surgimento da filosofia e os pré-socráticos, começando pelo Tales de Mileto, passando por Pitágoras e todos esses pré-socráticos. Passando também por Sócrates e Platão, que são uma parcela importante da prova, mas Aristóteles é quem manda nessa parte da filosofia, na filosofia antiga no Enem. Porque o estudo do Aristóteles foi muito amplo. Ele estudou desde a filosofia até a biologia, a ética, a moral. Então, tendo esse estudo muito amplo, tem muita coisa para cair. Então, é muito bom estudar ele com certa intensidade. A escola helenística, nem sempre as pessoas dão muito valor para isso, mas a escola helenística é muito importante. Em 2018 mesmo, caiu uma questão sobre epicurismo e pegou muita gente, inclusive eu. Mas é uma escola mesmo importante. Na filosofia medieval, a gente tem praticamente só dois nomes bem importantes, que é o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, e o São Tomás de Aquino. O Agostinho de Hipona é o maior representante de uma escola chamada patrística. Já o São Tomás de Aquino é o maior representante da escolástica. No Enem de 2019, nós tivemos uma questão com o Santo Agostinho. Já no Enem de 2018, esses dois caíram. Então, vale a pena dar uma revisada nesses dois autores, porque a incidência deles está sendo bem grande no Enem. Na filosofia moderna, nós temos alguns nomes e alguns temas mais específicos que são muito importantes. Na época ali da Renascença, nós temos o nome de Nicolau Maquiavel. O Enem adora Maquiavel, é um conteúdo importante, inclusive caiu ano passado, em 2019. Temos esse tema do empirismo versus o racionalismo. O empirismo de Locke, por exemplo, e o racionalismo de Descartes. São vários filósofos dentro desse conflito aqui e todos devem ser estudados. O iluminismo também tem grandes nomes a serem estudados, como Immanuel Kant e Voltaire, por exemplo. Na filosofia contemporânea, nós temos alguns nomes que caem mais do que os outros, porque são muitos autores. Então, esses aqui são os mais queridinhos da prova. Temos Arthur Schopenhauer, Karl Marx, que com certeza é o que mais cai, tanto em filosofia quanto em sociologia, dentre os contemporâneos, e Jean-Paul Sartre, com o existencialismo. Também é uma parte importante da filosofia, talvez um pouquinho menos incidente do que as outras, mas cai muito também. Bom, pessoal, falando então das áreas que eu mais tenho afinidade no Enem, História e Sociologia. Antes de falar especificamente delas, vou falar mais adiante, aqui eu vou dar uma explanada geral sobre o que cada uma cobra, majoritariamente, mas antes eu quero dar uma dica. 98% das questões do Enem, isso se não mais, na área de humanas, são facilmente respondidas através da interpretação pura, seja do texto, da fonte ou da pergunta. Busque o contexto histórico geral, o momento histórico em que aquela pergunta se encaixa. Se é uma pergunta sobre revoluções coloniais, sobre guerras mundiais, sobre autoritarismo no século XX, e busque características sobre esses momentos históricos. Não há necessidade de saber do fato em si perguntado na questão. Isso te leva a excluir várias questões consideradas absurdas e alternativas incongruentes com o pedido,
e te levam a marcar a alternativa correta. Então, é uma dica muito valiosa que pode te levar a não se desesperar querendo estudar tudo. Dentro da história, eu gosto de dividi-la em história do Brasil e história geral. É a que mais cai, é a do Brasil. Colônia, Império e República. Relações luso-indígenas na parte da colônia, Império, Segundo Império, movimentos abolicionistas, revoluções do Segundo Império, e no Brasil, República, Proclamação da República, Era Vargas, ditadura, e essa parte dialoga muito com sociologia, com conceitos de cidadania, por exemplo. Antiguidade clássica, Idade Média, já na parte de história geral, tem uma incidência bem menor. Idade moderna, Idade contemporânea, a gente pode lembrar de século XVIII, XIX, XX, revoluções do século XVIII e XIX, neocolonialismo, colonialismo, são todas partes que caem, porém com incidência menor. E são partes que a interpretação garante muito mais o acerto da questão que, por exemplo, em História do Brasil, que talvez exige uma bagagem teórica maior. Isso não acontece em História Geral, justamente por essa interdisciplinaridade muito presente. Eu coloquei aqui temas específicos, ditaduras e autoritarismos e guerras e revoluções, porque dialogam muito com o próximo slide, que é a sociologia. Ditaduras e autoritarismos, há um grande diálogo com a evolução e a garantia da cidadania, por exemplo, movimentos sociais, relações de trabalho e suas transformações. Já as guerras dialogam com novos meios de comunicação, as revoluções dialogam com novos meios de comunicação, tecnologias e seus impactos na sociedade. Então, a parte de sociologia, ela é bem abrangente, não há uma sociologia de fato. É um conhecimento geral, um diálogo com o aluno para ver se ele está antenado no que acontece no mundo à sua volta. Então, essa é uma característica muito pertinente dessa prova. A interpretação e a não necessidade de uma bagagem teórica muito grande. Bom, pessoal, vou falar agora um pouco da minha experiência pessoal, do meu ano, da minha prova em 2018. Eu gostaria de destacar, assim, eu achei uma prova dinâmica, fácil, muito interpretativa e pouco conteudista. Era possível, ao meu ver, chegar aos gabaritos eliminando alternativas absurdas, interpretando o texto básico, enunciado e principalmente o contexto histórico envolvido. O que eu já conversei com vocês. É uma prova que eu achei fácil porque não era conteudista, era interpretativa. Seja na sociologia misturada com a história, na interpretação de fatos que dialogam com um contexto histórico mais abrangente, com conhecimentos de mundo que a prova exige que o aluno tenha no que tange a percepção da sociedade de maneira geral, a percepção do momento histórico em que ele está e dos momentos históricos passados. O tempo foi muito suficiente para mim. Algumas questões eu resolvia com 10 segundos, eu lia a pergunta, via as alternativas, voltava no texto e matava a alternativa imediatamente. Outras questões eu demorava 3 a 4 minutos, mas no geral foi uma prova considerada fácil, ao meu ver. Agora, nesse segundo momento, eu vou dar as minhas impressões sobre o Enem de 2019, que foi o do ano da minha aprovação, para vocês. No Enem de 2019, de Humanas, eu achei os textos equilibrados. Não estavam nem muito grandes, nem muito pequenos. Então, dava para ler sem se cansar muito. Outra coisa que me chamou a atenção foi ter um pouco mais de questões que demandavam mais conhecimentos externos, principalmente de geofísica e de filosofia. Principalmente aquela parte de relevo que eu falei para vocês mais cedo, ela caiu com mais força. E a filosofia também, se não me engano, tiveram 7 questões. É um número maior do que geralmente cai. Então, exatamente por cair conteúdos que eu tinha mais facilidade e pelos textos serem menores e eu ter mais possibilidade de fazer a prova em um tempo menor, eu julguei a prova como sendo mais fácil do que nos anos anteriores. Porém, uma pesquisa que a Faculdade de Medicina do UFG faz com os calouros, com quem passou no SISU deste ano, apurou que 40% desses alunos achou a prova mais difícil.
34% achou praticamente do mesmo nível e só 26%, como eu, achou a prova um pouco mais fácil. Então, não é uma unanimidade que ela foi mais fácil. Muita gente achou ela um pouco mais difícil, na verdade. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco de materiais de apoio que eu usei para estudar no Enem. Eu nunca fui uma pessoa que gostou muito de livros didáticos, livros de história didáticos pedido em cursinhos ou no ensino médio. Eu sempre gostei de materiais outros. O livro História do Brasil, do Boris Fausto, o livro 1968, O Ano que Não Acabou, sobre ditadura militar, do Zuenir Ventura, e o livro 1889, do Lauretino Gomes. Ele compõe uma trilogia, 1808, 1822 e 1889. Eu escolhi esse último por ele abranger bastante discussões acerca do Segundo Império, especialmente abolição, crise do Segundo Império e República, proclamação da República. História do Brasil, ele é um trabalho desse historiador, Boris Fausto, que abrange desde a colônia até a redemocratização. Ele é bem abrangente, bem detalhado, uma característica minha, gostar muito de materiais detalhados. Então, esses 3 livros eu indico, são facilmente encontrados na internet, baixados para PDF, e eles ajudam a dar uma visão bem ampla e que pode ser de grande auxílio para vocês. Bom, gente, continuando no tema que o Vinícius começou, sobre por onde estudar, eu vou falar aqui de alguns canais do YouTube que eu utilizava na minha preparação. Mas vale ressaltar que isso aqui não era minha base de estudos. Eu ia para o YouTube quando eu estava com alguma dúvida precisa, quando eu queria expandir meus conhecimentos sobre algum assunto, esse tipo de coisa. Mas eu também estudava em livros, nas plataformas mais tradicionais. O canal Parabólica é um canal que tem uma gama de vídeos muito grande. Vai desde a pré-história até a história contemporânea. Então, quando você está com uma dúvida, se você pesquisar lá, muito provavelmente você vai achar alguma coisa que solucione essa dúvida sua. O Se Liga Nessa História tem uma pegada um pouco mais descontraída, mas também não deixa de ser um canal sério e útil. Eu utilizava ele também muitas vezes. Já o da Débora Ladim, eu não utilizava muito, mas eu conheço muita gente que usa, que adora, e ela inclusive faz muitas referências a outras áreas do Enem, não só de humanas, então é um ótimo auxílio na preparação. Gente, essa dica aqui é muito valiosa. Eu usava demais na minha preparação e eu acho que pode ajudar muito todos vocês. Nesse site que eu estou deixando aqui no slide, você pode ter acesso a todas as provas e a todos os gabaritos do Enem que já saíram até hoje, lá desde 2009 até agora. E o que eu fazia? Eu pegava essas provas e resolvia em casa, treinando mesmo para o Enem. E eu podia fazer isso de 2 jeitos. O primeiro jeito é eu pegar um caderno, imprimir o caderno, né? E fazer algumas questões, algumas atividades daquele caderno por dia. Só que quando eu termino de resolver essas questões, eu analiso elas profundamente. Eu vejo de qual tema se trata, se eu já sei aquele tema, se eu não sei, eu pesquiso, se eu já sei, eu me aprofundo. Então, é um jeito de você ficar realmente bom na coisa. Outro método é você pegar o caderno, separar uma manhã ou uma tarde e fazer tudo de uma vez, como se fosse um Enem. Separa o tempo do Enem lá, cerca de 5h30, e faz tudo de uma vez. São ótimos métodos de estudo que me ajudaram muito, com certeza. Então, a gente agora vai fazer uma discussão sobre as questões do meu Enem e do Enem do Gabriel. A primeira questão que eu separei é uma de geografia do meu ano e a maneira que eu gosto de resolver. Eu sempre começo lendo a pergunta. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de... Eu refaço a pergunta. Qual processo explica o cenário descrito no texto? Tendo em mente essa pergunta, aí eu vou no texto. Em Beirute, no livro, quando perguntadas, sempre sublinhando, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata, em todos os lugares, em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla CNUR,
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Então, está falando de refugiados. Crise humanitária de refugiados, um tema recorrente, um tema fácil, e a pergunta é, o que explica esse cenário dos refugiados? Sempre haverá alternativas, 2, 3 ou até 4, absurdas que podem ser excluídas. Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofes naturais. Refugiados por catástrofes naturais existem? Sim. De quem que a gente lembra? Haitianos. Não é o caso do Líbano. A gente nunca ouviu falar de catástrofes naturais no Líbano. Então, não. No Oriente Médio, no caso. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Aí essa deixa aí por enquanto. Essa é uma que eu ficaria em dúvida, talvez. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas? Não. Eles se deslocam, se tornam refugiados voluntariamente. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas? Uma peregrinação religiosa é uma coisa voluntária. É uma peregrinação à Meca, uma coisa embasada pela fé. Ninguém se torna refugiado voluntariamente. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Conflitos armados no Oriente Médio é o que a gente mais ouve falar. Então, aí a gente volta lá na B. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Ora, o Oriente Médio é homogêneo socialmente, culturalmente? Muito pelo contrário. De um lado, a gente tem, por exemplo, uma sociedade rica, desenvolvida, abrangente, com grupos minoritários, como, por exemplo, o grupo LGBT, que é um refúgio, como Tel Aviv, e, do outro lado, temos o Líbano, a Síria, o Iraque. Então, não há homogeneidade social. Então, a gente marca a letra E. As outras podem ser facilmente excluídas. Bom, então eu separei aqui também para a gente uma questãozinha sobre a Antiguidade Clássica, que é Grécia e Roma, e vamos lá para o enunciado. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Vamos ler o texto para a gente entender melhor esse enunciado. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres, podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então a gente está falando aqui sobre a parcela da população que tem direitos políticos. E a pergunta é, nessas cidades, a proporção de cidadãos descritos no texto é explicada pela adoção de qual critério para a participação política? Na Antiguidade Clássica, qual que era o critério para a participação política? Aqui, inclusive, a gente tem certa ambiguidade nessa questão, mas a gente tem que saber lidar com isso no Enem, porque não é raro esse tipo de questão. A Antiguidade Clássica é formada pela Grécia e pela Roma, são duas civilizações. Na Grécia, a gente tinha a democracia participativa, né, a democracia direta. E nela a gente tinha uma parcela um pouquinho maior da população que participava da política, como diz ali no texto. Mas ainda assim era uma parcela muito pequena, porque tinha muitos escravos que não participavam. E outras parcelas da população que também não participavam. Já na sociedade romana da Antiguidade Clássica, o que ditava a participação política era ser um latifundiário, ter uma propriedade de terra, os patrícios, por exemplo. Então, nessa sociedade da Antiguidade Clássica, o que ditava a participação política era o controle de terra, letra A. Era liberdade de culto? Não, nem tinha liberdade de culto. A gente pode lembrar lá que o Sócrates foi morto porque ele foi acusado de invocar novos deuses. Dá para ver que não tinha nada de liberdade de culto. Igualdade de gênero? Também nada a ver. Exclusão dos militares? Isso aí é uma questão que não está pertinente com o texto. E exigência de alfabetização também é algo que veio muito mais recente do que a questão do controle da terra, que é a resposta certa.